Bem-vindo ao projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto é de iniciativa do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. O objetivo é estudarmos juntos as obras ditadas pelo Espírito de Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando o livro Fonte Viva. Você que já conhece a nossa programação e você que está vindo pela primeira vez, podem contribuir para a melhoria do projeto, fazendo a sua inscrição, acionando o sino, fazendo comentários, oferecendo sugestões, acompanhando a nossa programação e divulgando para os seus amigos e, naturalmente, refletindo conosco. A lição de hoje é de número 54, com o título Saber como Convém. Emmanuel utiliza-se da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 2, com o seguinte enunciado: Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Emmanuel faz o seguinte comentário: a civilização sempre cuida excessivamente do saber, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem na posse da humildade para tiranizar os outros, que se declaram pacientes irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência olvidando como exímias obrigações domésticas. Esses amigos principalmente são aqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro de força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Como sempre, as lições de Emmanuel são atualíssimas. Embora ele as tenha ditado aí no início dos anos de 1940, a partir dos anos 40, quando ele começa a ditar nas reuniões do Evangelho do Chico, esses pequenos trechos das reflexões evangélicas. Nesse caso, ele traz para nós uma proposta dos Espíritos que nos dizem que nós precisamos nos instruir para que nós, consequentemente, aprendamos a amar. É muito importante sabermos que Paulo já havia feito essa pontuação lá na primeira carta aos Coríntios, nos informando que o saber ainda não alcançou a glorificação para a qual ele se destina. Porque aqueles que sabemos, aqueles que sabem, ainda não sabem como saber, ou como melhor saber. É interessante nós verificarmos ao longo do tempo da história dos homens que a ciência, a tecnologia, o conhecimento e as indústrias vêm crescendo a larga monta.
E a cada dia encontramos mais saberes, mais conhecimento, mais qualidades na condição do entendimento das coisas. Entretanto, falta ainda na profundidade de tudo que vemos essa benemerência que cada coisa deve ter, esse valor de servir, esse valor de atender às necessidades, esse valor de qualificar os seres que somos. Estamos encontrando pelos caminhos a orientação mais prática dos evangelhos, quando as muitas religiões ou as muitas igrejas nos oferecem o ensino das cartas deixadas pelos ensinos do Cristo. E esta proposição leva à formação de muitos cristãos. Entretanto, essa formação vem nos mostrando ainda que, dentro desse saber, muitos de nós acumulamos as informações para as distribuir de forma equivocada. Assim como os benefícios da ciência, da tecnologia e do conhecimento humano têm sido mal baratados, utilizados mais para o mal do que para o bem, também o conhecimento no sentido evangélico, ou no sentido daquilo que o Cristo nos propõe de irmos e pregar o Evangelho, ainda não nos dá sustentação de conhecimento valoroso. Muitos reúnem em si mesmo uma grande soma de aprendizados, de conhecimentos, de entendimento. Entretanto, utilizam-se disso mais para se sobreporem aos outros, para impor-se, para fazer a obediência dos outros e para dar ao outro aquilo que gostaria para si, sem preocupar-se com aquilo que o outro necessita. É muito interessante verificar que nessa proposição nós todos estamos caminhando para a busca de nós mesmos. E o saber fundamentará a nossa jornada com mais segurança. Entretanto, o saber ainda não está dispondo valores fervorosos para abrir luzes nesse caminho, para nos indicar a direção, para nos assegurar e para nos dar tranquilidade enquanto estamos caminhando nesse mundo de provações. Basta que nós olhemos ao nosso derredor e vamos verificando que a ignorância grasa, que a estupidez se apresenta, que a arrogância impõe-se e que a tirania tem feito desvalores na humanidade. Basta a gente observar que é o nosso meio, mesmo dentro dos critérios dos valores da religiosidade. Aqueles que deveriam pregar o Evangelho para a libertação, os vemos escravizar, os vemos mal informar e os vemos iludir aqueles que vêm buscar esse esclarecimento. Então, nós ainda estamos à busca de entendimento, compreensão. E para que o entendimento e a compreensão se faça, é necessário que nós abramos o direcionamento para os exemplos práticos que Jesus nos ofereceu. Ele nos oferece os valores do amor, da renúncia, da dádiva, da oferta de si mesmo e de fazer ao outro tudo o que gostaríamos de fazer que se fosse feito para conosco mesmo. E não foi sem razão que ele deixou claro aos nossos sentidos que nós estamos direcionados para a nossa própria libertação, mas essa libertação já está dentro de nós. Muitas e muitas vezes ele repetiu acerca do reino dos céus que está dentro de nós. E é nisso que o nosso entendimento ainda não conseguiu fixar a orientação segura. É nisso que nós já conhecemos muitas coisas, mas ainda não conhecemos como convém.